vamos lá. Começando pelo Léo Jardim, né? Que foi um principal ali. Fez grandes defesas, cabeçadas. No primeiro tempo teve uma ou duas, né? A queima-roupa. Mas teve a expulsão, onde eu julgo que ele não teve culpa. A cera faz parte do futebol, infelizmente. Né? Aí na vez do Vasco tem que ser punido, é brincadeira. Mas talvez ali, reparando que o Flávio estava muito enérgico, talvez ele poderia tentar levantar, argumentar, sei lá, mas a expulsão, tá bom. Mas dentro da baliza ali, ele defendeu e defendeu muito o gol do Vasco. Tanto é que ele não toma gol. Né? Quem toma é o Fusato, mesmo sem ter tido culpa. Né? A bola foi bem no cantinho. Por conta disso, vou dar uma nota 8 para o Léo Jardim. Acho que ele fez grandes defesas, salvando o Vasco ainda no primeiro tempo e também no segundo tempo. Você, Gustavo? Eu vou com nota 9 ao Léo Jardim. Eu não vou dar peso nenhum à expulsão, porque a gente não consegue nem interpretar como uma cera. Isso foi o que o juiz achou. Porque o Léo Jardim, de fato, ele sentiu uma lesão, ele estava mostrando que estava incomodado com uma dor nas costas. Eu não serei o médico que vai falar que o Léo Jardim estava fazendo cera. Eu acho que ele fez grandes defesas, ele evitou que o Vasco tomasse esse empate antes. O Vasco estava conseguindo uma vitória e muito graças à atuação que o Léo Jardim vinha tendo. Eu vou com nota 9. Você, Sandro? Eu também não vou colocar qualquer tipo de situação envolvendo a expulsão do Léo Jardim. Como a gente deu o exemplo do Gustavo, o mesmo árbitro, Gustavo, ex-goleiro do Criciúma, que hoje está no Juventude, Gustavo pesquisou e falou: ele foi bater o tiro de meta, o juiz interpretou como cera. Ok. Ele estava sentado no chão, o juiz interpretou como cera. Está errado. Né? A gente já falou isso aqui. Ah, mas depois saiu andando. Aí foi depois, meu filho, não foi na hora. Na hora ali, o juiz interpretou como cera, né? Então ele quis medir a intensidade da dor que ele estaria sentindo. Então, não boto culpa nenhuma. Eu acho que ele foi muito bem, ele fez defesas, como sempre, quase, né? Praticamente. Fez defesas importantíssimas. Eu vou dar nota 9 para o Léo Jardim. O Vasco poderia ter perdido o jogo. Beleza, então tá aí, né? 8 eu, 9 Gustavo, 9 o Sandro. Mas antes de a gente seguir aqui com as notas, o Vasco emitiu uma nota oficial, tá? Em relação à arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza. Vamos aqui, vou ler aqui, ó. O Vasco da Gama repudia com veemência a atuação desastrosa do árbitro Flávio Rodrigues de Souza na partida deste domingo contra o Internacional em Porto Alegre, válida pelo Campeonato Brasileiro. Será que é só erro ou incompetência? Quando os equívocos da arbitragem se repetem e tiram de forma direta 4 pontos consecutivos do Vasco da Gama, essa pergunta precisa ser respondida com urgência por quem comanda a arbitragem brasileira. O Vasco da Gama tomará todas as medidas administrativas cabíveis junto à comissão de arbitragem da CBF e estará já nesta segunda-feira na sede da entidade para protocolar nova representação oficial. O afastamento do árbitro Flávio Rodrigues de Souza deve ser imediato, ou iremos continuar acumulando um histórico de decisões polêmicas e recorrentes prejuízos a clubes e ao bom andamento do campeonato. Se isso não ocorrer, mina-se a confiança de atletas profissionais, torcedores e investidores. O Vasco da Gama não aceitará calado, vai cobrar explicações, mudanças e responsabilidade, porque futebol se decide na bola e não no apito. Ele está se referindo aí, né, a nota do Vasco, se refere também à arbitragem do jogo contra o Grêmio. O Diniz também chamou atenção para a arbitragem do jogo contra o Grêmio, inversões de faltas, pouco tempo de acréscimo em relação aí à cera que foi praticada pelo Grêmio e nada aconteceu. Né? Então, o Vasco emitindo, portanto, uma nota oficial criticando e afirmando que estará na CBF, na sede da CBF, amanhã, para conversar lá com o pessoal da arbitragem, Sandro. Ele tem que estar na sede da CBF, ele tem que convocar a imprensa para falar, entendeu? Ele tem que mostrar que o juiz errou. Eu vou ler uma coisa rápida, me permita. Eu não vou falar. À vontade. Eu só quero que vocês percebam assim, quem foi que escreveu, quem foi que escreveu. Aí eu vou perguntar a você, o que você acha? Você acha que foi um vascaíno, um torcedor de outro time, um jornalista? Léo Jardim é expulso por fazer cera em Internacional e Vasco. A partida entre Internacional e Vasco foi protagonizada por expulsão bizarra do goleiro Léo Jardim. O jogador levou amarelo aos 24 do segundo tempo por fazer cera. Mesmo já advertido, ele voltou a cair para ajudar o time a fazer a substituição aos 38 minutos.
É um jornalista que escreveu isso? Tá boa. Vocês acham? Não consegui entender isso não também. Não, o jornalista que escreveu, eu não sei quem foi, porque o GE colocou por redação do GE Rio de Janeiro. Me perdoem, cara. Me perdoem. Cadê o chefe da redação do GE? Na boa. Na boa. Pegar e escrever isso aqui. O jornalista que escreveu sentiu a mesma coisa que o árbitro. Léo Jardim expulso por fazer assim. Não. O árbitro entendeu que ele estivesse fazendo cedo. Léo Jardim alegou estar sentindo uma contusão. Ou eu não sei nada de jornalismo. Não sei nada de jornalismo. Ou o cara escreveu isso aqui. Eu preciso saber que time que esse cara torce. Cadê a direção, a redação do GE? Tem que saber, cara. Não pode sair escrevendo assim, porque tá todo mundo lendo. O cara que não viu o jogo vai ler isso aqui, ele vai acreditar no que você escreveu, pô. Eu só queria registrar isso. Perfeito. Tá aí registrado, portanto, e a nota do Vasco, né, para cima da comissão de arbitragem. Tomara que o Flávio Rodrigues de Souza não apite jogo do Vasco, pelo menos esse ano. É o meu maior desejo em relação a isso. Vamos seguir então aqui com o Paulo Henrique nas notas. Você, Sandro, nota para Paulo Henrique. Vai ter umas coisas que me aborrecem, cara. Porque, assim, eu acho que o negócio tem que ser muito sério, entendeu? A gente faz uma narração, a gente brinca, a gente tudo. Mas o jornalismo é coisa séria, cara. Vamos lá. Paulo Henrique. E futebol é um grande negócio também, né? Exatamente. É diversão e tal, mas coloca comida na mesa de muita gente. Aliás, de muita gente. Muita né? gente. Então, o futebol é um grande negócio também. Então, as colocações elas têm que ser corretas. Né? Aí foi colocada ali uma opinião. Mas, enfim, isso é assunto para mais de metro. Né? Paulo Henrique. Rapaz, eu acho o Paulo Henrique um baita jogador. Acho o Paulo Henrique um grande... Eu gostei muito da atuação do Paulo Henrique hoje. Vou dizer para você que se o Vasco tivesse vencido o jogo, eu daria não. Vou dar nota 8 para ele, mas eu acho que o poder de recuperação desse cara é absurdo, é impressionante. Absurdo mesmo. E ele jogou boa parte do jogo pendurado com o amarelo, diga-se de passagem. Isso é verdade. Você, Gustavo, nota para o PH. Cara, também vou com nota 8. Acho que o PH fez uma bela partida. Sempre um leão na recomposição, muito rápido. Também conseguiu ajudar no setor ofensivo. Eu pontuei no primeiro tempo, no intervalo, né? Que durante o primeiro tempo eu gostei das inversões do Piton para o Paulo Henrique. Eu acho que isso deu certo em muitos momentos, principalmente no primeiro tempo. Acho que o Paulo Henrique voltou a fazer uma boa partida e vai fazer muita falta no próximo jogo contra o Mirassol. Vai mesmo, vai mesmo. Eu vou manter aí a nota também. 8 para Paulo Henrique. Maurício Lemos. Cara, tirou uma bola ali em cima da linha. Foi seguro. Foi seguro. Eu vou dar uma nota 7 para o Maurício Lemos. Você, Gustavo? Também vou com a mesma nota 7. Acho que ele foi seguro nas bolas aéreas, rebateu muitas vezes. Ali eu acho que na reta final ficou muito nítido que ele sentiu a pouca sequência de partidas, pediu substituição por conta de câimbras, né? Acabou que nem foi substituído o Maurício Lemos, né? Ficou até a reta final, mas fez uma boa partida. Eu vou com nota 7 e coloco aqui que acho que deve ser o titular no próximo jogo. Você, Sandro? Tô contigo, tô com os dois, aliás. Nota 7 também, Maurício Lemos. Sigo os dois. Foi firme, jogou sério, jogou sem brincadeira, sem dar mole, ligado 90 minutos e mais os acréscimos. Poderia ter tido a nota maior se o Vasco não tivesse sofrido gol. Mas não foi culpa dele. Tudo bem, mas eu vou dar nota 7, tá de bom tamanho para ele e que o João Vitor fique no banco de reserva daí para lá. Agora, Lucas Freitas, você, Sandro? Eu achei que ele foi melhor do que o Maurício Lemos. Achei que ele foi melhor. Achei ele muito firme, achei ele chamando a responsabilidade, partindo para cima dos outros, batendo boca quando necessário. Os caras quiseram apitar o jogo, ele foi lá junto. Não teve essa. Vou dar nota 8 para ele. Você, Gustavo? Eu vou com a mesma nota 7 pro Lucas Freitas. Eu acho que ele ficou alinhado ali com o Maurício Lemos. Achei que a dupla de zaga fez uma partida equilibrada. Não consegui identificar um melhor do que o outro, né? E só para ir atualizando aqui, que de forma imediata eu já botei a nota do Vasco lá no Instagram do Colina em Foco. Então, se você que está assistindo a live com a gente, se vocês quiserem reler, né, na íntegra a nota do Vasco, dê uma olhada lá no Instagram. Perfeito. colinaemfoco.ofc. Valeu, rapaziada. Quem não segue, por favor, dá essa moral, beleza?
Então vou de nota 7 também do Lucas Freitas. Acho que ele manteve o nível ali junto com o Maurício Lemos. Lucas Piton, você, Gustavo? Cara, eu gostei da partida do Lucas Piton. Eu acho que, principalmente no primeiro tempo, quando ele ainda estava com gás, ele ajudou muito no setor ofensivo. Como eu disse, repito, eu acho que ele estava fazendo uma dobradinha legal com o PH, muitas vezes invertendo essa bola. O Piton, tecnicamente, ele é privilegiado. Em muitos momentos, ele conseguindo analisar o jogo, vendo a melhor opção. Eu vou também com uma nota 7,5 para o Lucas Piton. Você, Sandro? Eu achei que o Piton foi até bem hoje, viu, Joel? Achei o Piton mais firme e, assim, ofensivamente, né, ele, em algumas oportunidades, que inclusive o Verret perdeu, né? A nota 7 acho que está de bom tamanho no meu modo de pensar para o Piton. Eu também. Vou dar uma nota 7. Eu acho que ele fez um bom jogo. Um jogo sem erros e no campo ofensivo tomou boas decisões. Né? As inversões que o Gustavo chamou a atenção para o PH foram muito importantes e mostrou visão de jogo. Mas vou dar uma nota 7 para ele também. Então a média ali ficou 7,10. Hugo Moura. Eu acho que o Hugo Moura, nota 6. Eu acho que ele deixou muito aberto aí. O Alan Patrick teve muita liberdade para pensar o jogo. Uhum. Né? Claro que é difícil marcar o Alan Patrick, que é um baita jogador, mas ele também não apareceu tanto, na minha visão, no segundo tempo, na hora de parar, pisar na bola, né? De pensar a melhor jogada, abusou um pouco dos chutões, e sem contar que deixou um pouco o meio-campo à frente da área desguarnecido. Então, vou dar uma nota 6 para ele. Você, Sandro? Eu vou dar 5. Dentro de tudo isso aí que você falou, e a gente chamava atenção durante o jogo, toda a bola passava nos pés do Alan Patrick, e impressionante, ele conseguia enfiar no pé de quem precisasse. Ele colocava, ele fazia chegar. Então, eu acho que... É um baita jogador também, né? É inteligentíssimo, né? Nota 5, Hugo Moura, tá bom. Então, beleza. Você, Gustavo? Eu vou com nota 5,5, eu assino embaixo do que vocês falaram. Eu acho que ali a entrada da área do Vasco ficou muito, muito aberta. Eu lembro claramente de um contra-ataque onde o Internacional viu um clarão ali no meio de campo do Vasco, não tinha ninguém. O Hugo Moura com dificuldade nessa recomposição. Eu acho que ele não fez uma boa partida. A gente vai poder falar em relação ao Thiago Mendes, me surpreendeu. O Thiago Mendes tendo um pouco mais de intensidade. Teu som ficou ruim, Gustavo. Tá falhando, tá? Agora voltou. Teu som ficou ruim. Eu acho que o Thiago Mendes talvez. Eu acho que o Thiago Mendes, talvez, tendo mais sequência, possa ser que pegue essa vaga do Hugo Moura. Eu vou com nota 5,5 pro Hugo. Vamos lá, então, ao Tietê. Eu vou dar uma nota 7 ao Tietê. É incansável dentro de campo. É um jogador que se movimenta bastante, aparece na área, no campo ofensivo, no campo defensivo. Fez uma boa partida mais uma vez o Tietê. Vou dar uma nota 7 a ele. Você, Sandro? Tô contigo. A mesma nota 7. Eu acho o Tietê um cara que ele se doa, né, Jorge? A gente estava falando outro dia sobre isso. Ele se doa, ele vai, até ele não aguentar mais. Se ele pedir substituição, pode ter certeza que ele não aguenta mais, que ele está cansado. Né? A nota dele poderia ter sido... porque às vezes o Vasco não ganha o jogo, a gente fica um pouco aborrecido. Mas assim, não podemos ser injustos, né? O Tietê foi bem no jogo, então vou dar nota 7. Você, Gustavo? Eu vou com a mesma nota 7 de vocês. Eu tenho gostado muito das últimas atuações do Tietê. Eu acho que ele conseguiu se consolidar com esse titular. Em algum momento a gente tinha uma dúvida entre essa vaga de segundo volante. Eu tô gostando da dinâmica do Tietê, muito veloz. Essa formiguinha, né? Aquele jogador que a gente consegue ver em todo espaço no campo. Motorzinho, né? Isso. Eu confesso que eu não gosto no momento onde o Diniz opta por tirar um cara diferente e desloca o Tietê para se tornar esse cara mais ofensivo. E aí, nesse momento, eu já não gosto tanto. Mas acho que, no geral, o Tietê fez uma partida nota 7. E eu venho gostando das últimas partidas do Tietê, sim. Vamos lá. Agora, a Nuno Moreira. Cara, eu não gostei do jogo do Nuno, não. Vou dar uma nota, assim, 5. Ele que é sempre nota 7, hoje ele foi nota 5. Não gostei do jogo dele, não. Você, Sandro? Nota 4. Eu vou dar uma nota um pouco menor. Eu acho que o gol do Vasco poderia ter saído se ele tivesse sido mais inteligente, ter tido um pouco mais de calma. Ele leva um pouco mais para o fundo, se ele leva, bateria de perna esquerda. O goleiro não ia saber, cara, se ele ia cruzar, porque ele estava chegando muito na cara do gol ali do lado esquerdo. Verdade. Então ele poderia ter feito gol, como ele poderia também ter ido 2 metros que fosse, 1 metro que fosse,
e metido para trás. O Verratti ia chegar aí e escorar. Provavelmente, né, não estaria impedido, com certeza não estaria impedido, né? Porque o centroavante não pode ser jumento também de chegar e se colar na trave, que ele não ia fazer isso, né? Então, para mim, o Vasco poderia ter feito esse gol, para mim ele falhou nisso aí, o Nuno. Teve algumas coisas de que ele se doou, tal, a gente vê alguns lances, ele sofrendo falta, mas nota 4 para mim não foi bem hoje não, do jeito que a gente esperava. Então, vamos lá. Gustavo. Eu vou com nota 5,5 para o Nuno. Eu concordo com vocês que ele fez uma partida abaixo, mas conseguiu ajudar ali no setor ofensivo, né? Eu pontuei que a trinca Nuno, David e Ryan estavam indo bem nessas transições. Eu acho que essa velocidade ajudou isso no primeiro tempo. Mas pontuar, talvez, e até compartilhar um sentimento que eu tenho com o Nuno, uma frustração, que eu vejo o Nuno com o potencial de ser mais protagonista. Eu acho que ele não consegue puxar esse protagonismo para ele. Ele tem qualidade, mas às vezes eu acho que ele se esconde um pouco do jogo. E é isso que a gente pode falar nesse lance que o Sandro compartilhou. Eu acho que naquele momento a perna pesou, mas talvez faltou mais um senso de decisão. Pô, eu vou fazer o gol, eu tô de cara pro gol. Esse senso de protagonismo que eu gostaria, e eu sinto que o Nuno tem essa capacidade, porque técnica ele tem. Concordo com você também, Gustavo, nessa reta final aí que você falou. Ele precisa entender que na ausência do Coutinho, ele é o cara, né, do time para pegar, botar a bola no chão e decidir. De fato, concordo com você. Vamos ao David. O David, eu gostei muito do jogo do David. Cara, eu acho que vou dar uma nota 8 pro David. Marcou pra caramba, sabe? É uma grande notícia. A melhor notícia dessa janela, né? É o David. Voltou como se nada tivesse acontecido. Nota 8 pro David. Você, Gustavo? Gustavo? Cadê o Gustavo? Eu vou com essa mesma nota 8. Eu acho que o DVD fez uma bela partida. A gente comentou que talvez o David tenha sido um dos melhores no primeiro tempo, com muita vontade, voltando para marcar, ajudando. Deu uma bela assistência para o Ryan, um belo passe do David mesmo. E saiu com a partida com um sentimento que merecia ter feito um golzinho. Eu vou com nota 8 para o David. O Rocher agarrou pra caramba. 2 bolas, pelo menos, ali, muito difíceis, ele defendeu. Você, Sandro? Uma coisa, Joel? Pode falar, Gustavo. Só completar. Se fosse o David naquele lance do Nuno, nunca que o David ia tocar, hein? Também acho que não. Ele ia afundar o Rocher. Ele ia afundar, concordo com você. Você, Sandro? Nota 8, assina embaixo de vocês dois. Né? Queria dar uma nota maior. Ele é um cara que tá com vontade, tá querendo fazer gol, tá querendo... Tá com fome. Tá com fome, ajudou no setor defensivo, né? Para mim, ele só não foi melhor do que o Léo Jardim, né? E assim, o Paulo Henrique também é um cara que muita vontade. O Paulo Henrique foi muito importante, cara. Tu pegar os lances de recuperação do Paulo Henrique aí, evitou muita coisa ruim pro Vasco aí. Mas o David também ajudou, inclusive, no setor defensivo, mas ele aparece, ele chama a responsabilidade. O David, ele só não é o craque do time, porque ele não é um craque. Entende? Ele é um bom jogador. Né? Se ele tiver. Eu acho que o Nuno tem mais bola do que o David. Só acho que o David é mais jogador do que o Nuno. Porque o David ele compensa na vontade, na disposição, na inteligência. Na força, né? Na força, né? Então, para mim, nota 8, merecidíssimo. Então, todo mundo votou. Vamos a Ryan. Ryan, você, Gustavo. Cara, eu vou com nota 7,5 para o Ryan, foi o autor do gol. Acho que principalmente no primeiro tempo conseguiu aparecer ali dando esse escape, essa velocidade. No segundo tempo foi mais sumido. Gostaria que ele tivesse permanecido no lugar do Verratti, ele ter feito essa função do centroavante ali no segundo tempo. Mas principalmente pelo primeiro tempo, que foi muito positivo, eu vou com nota 7,5. Você, Sandro? Rapaz, eu vou compartilhar, acho que a mesma nota que o Gustavo, eu daria 8 a ele. Mas ele fez o gol, você não vai dar, o David tomou 8 e tal, mas eu achei o David que se doou mais. E essa situação que o Gustavo falou aí, enquanto ele falava, eu estava pensando aqui, realmente, ele no segundo tempo, ele meio que deu uma sumida, tal, né? Eu não sei o que acontece, o Ryan cansa, se o Ryan... Mas, assim... E o que me impressiona é que precisa colocar na cabeça dele que Ryan
Você viu como é que é quando tu parte para cima? Uhum. Quando tu tem a bola e tu parte para cima, tu puxou para a perna ruim, você fez o gol. Quando tu puxa para a esquerda, tu já viu como é que é? No mínimo, você arruma um problema para o goleiro. Então, eu acho que ele tem que pensar assim e tem que acreditar mais nele, né? Vou dar 7,5. Não foi mal, não foi bem o Ryan, mas poderia ter sido melhor. Não, minha nota é 8, de fato, ele faz um primeiro tempo muito bom, né? E no segundo tempo, de fato, ele não aparece tanto ofensivamente, mas várias bolas ali ele estava junto do Bernabé, marcando bem ali o lateral esquerdo do Inter, Verdade, já verdade. voltando muito e ajudando na marcação. Por isso que eu acho que ele tá. O David Sim. deu uma assistência e foi muito importante defensivamente, assim como o Ryan que fez o gol e também foi importante. Eu acho que tá na mesma nota. Nota 8, eu dou a nota 8 pro Ryan. Agora é o Verratti. Eu vou começar. Cara, ele perdeu 2 gols. No lance do impedimento, eu não boto muita culpa nele. Eu acho que o Nuno deveria ter Sim. entendido, porque ele já estava em deslocamento. Eu acho que era mais complicado. Agora, a cabeçada que é para fora é gol perdido. O chute da chapada que ele dá para fora, Gol gol perdido. perdido. E teve um outro lance que o David dá para ele e ele chuta todo torto. O Ryan estava passando do lado direito dele. Então ele foi fominha naquele lance e também desperdiçou um grande ataque. E para fechar, ele deu assistência para o inimigo. Então, para mim, e eu falo isso com todo respeito ao Verratti, nota 0. Ele não fez gol, ainda deu uma assistência, não dá. Nota 0 para mim, ao Verratti. Aliás, ele deu uma bela assistência. Uma bela assistência. E se a gente for colocar aqui, vocês vão dar 0 para o Verratti, mas é falta de respeito. Não existe falta de respeito. Não existe falta de respeito. O que existe é a nota deste jogo. Voltei. Desse jogo. Voltou, Joel. E eu estou com o Joel nessa nota. É a nota desse jogo. Se amanhã o Verratti for lá e fizer o gol da vitória e jogar para cacete, vocês deram 10, Verratti, calou a boca de vocês. Eu quero isso, quero que ele cale minha boca. Mas nós estamos falando especificamente deste jogo. Né? Então a gente não pode passar a mão na cabeça, como dizem hoje em dia, passar pano. Né? Eu também, para mim, o Verratti, nota 0. Acho que foi a pior partida que eu já vi de um atacante. Nota 0. Vocês conseguiram escutar o que eu falei? Conseguimos? Então beleza. Tudinho. Quando você deu a nota, acho que o Verratti mandou te tirar do ar, porque tu caiu. E eu quero muito que ele, contra o CSA, faça muitos gols. Isso aí, seja novamente artilheiro da Copa do Brasil, porque ele é um jogador muito importante, mas hoje, de fato, ele não foi bem. A nota é de hoje, no conjunto da obra é outra coisa. Vai você, Gustavo. Cara, eu tinha pensado em dar uma nota 1, vocês pesaram ali na nota 0, mas vocês me convenceram ao longo do argumento, de fato, porque ele perdeu o gol, ele entregou ali, deu uma assistência para o jogador do Inter. É difícil hoje não pesar no Verratti, mas é isso, cara. É a partida de hoje, continua sendo o goleador do time. A gente torce para que ele consiga superar e na próxima partida volte a fazer os gols. Mas hoje, de fato, deu tudo errado para o Verratti na noite de hoje, nota 0, então. Vamos aí a Fernando Diniz, não. Primeiro vamos aos jogadores do banco. Thiago Mendes. Cara, eu achei que ele entrou perdidinho. Completamente. Eu discordo de vocês. Eu discordo. Eu me surpreendi com o Thiago Mendes. Eu esperava ele mais perdido. Eu achei que ele entrou com uma certa dinâmica ali, mostrando movimentação. Ele é mais rápido do que eu imaginava. Eu, sinceramente, eu não lembro do Sandro ter falado o nome dele em nenhum momento, cara. Sinceramente. Eu não gostei da atuação dele, não. Eu vou dar um 3ão. Não entendi, assim, ele não atacou, não defendeu, não tirou a pressão. Sinceramente, não gostei do jogo dele, não. Já entrou tomando amarelo, apesar de que eu achei que foi injusto o amarelo. Eu, sinceramente, Sandro, eu acho que não foi, não. Ele realmente, ele vai na disputa do corpo, ele levanta um pouquinho e acerta a cabeça. Ele larga ali com o antebraço a cabeça do cara. Então até é perigoso ter tomado vermelho, né? Não, eu fiquei numa dúvida. Se o VAR fosse aquele tipo de VAR que gosta de apitar o jogo, porque estava na frente do árbitro. O árbitro julgou amarelo. Então, se ele julgou amarelo é porque ele viu. Mas eu fiquei meio assim. E eu não gostei, assim, respeitando, claro, a opinião, mas eu não achei eu esperava mais dinâmica. Eu não lembro dele ter desarmado ninguém. Eu não lembro dele ter iniciado nenhum tipo de ataque, uma transição. Não. Confesso, tô pegando aqui, mas eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, Thiago Mendes não nada. Eu também não esperava mais. Vou dar nota 3 para ele. Você, Sandro? Nota 2.
Acho que se. Eu não sei a nota do Gustavo, né? Mas eu também não gostei da atuação dele, não. Achei que ele tivesse, sei lá, entrar como. Ainda mais o cara que vem de fora, tal, ver que o time tá. Nota 2. Eu acho que faltou ritmo, né? E reiterando, não é culpa, não é o jogador. O jogador eu acho que ele vai ajudar bastante. Você, o Gustavo. Eu tinha pensado numa nota 5 para ele. De fato, eu acho que ele de fato não contribuiu tanto defensivamente como ofensivamente, mas eu acho que ele deu uma movimentação. Ele acho que conseguiu marcar às vezes um pouco pressão, fez essa falta. Sei lá, talvez eu tenha me empolgado um pouco mais do que Não, deveria, mas, mas mas a nota é até, ô, Gustavo. eu vou com a Eu nota posso dar 5. Eu 0, vou tu pode dar manter, 10, vou não tem manter problema aqui. nenhum. Eu vou manter aqui minha opinião. Eu achei que ele se movimentou bem. Me surpreendeu o Thiago Mendes. Eu esperava ele mais perdido. Então, qual a nota? 5. Então, nota 5, portanto, para o Thiago Mendes, a nota aí do Gustavo. Vamos a Vitor Luiz. Cara, o Vitor Luiz entrou aos 38, né? Se eu não me falha a memória. Cara, Por aí. eu acho que, ó, Foi já na Vitor reta final. Luiz, Garré, Luiz Gustavo e o Fusato, sinceramente, não sei se eles jogaram para ganhar nota, cara. O Garré teve uma bola ali que ele chutou para lateral, mas jogou pouco Cara, eu tempo, acho né, que cara? o Fusato a gente pode comentar em relação ao gol, Eu acho que ele não teve porque culpa, cara. Foi eu bem no acho que. cantinho, gente na frente dele. Não, Talvez o eu não Léo já. consigo julgar porque ele entrou frio. Mas eu acho que se fosse o Léo Jardim ali, ele poderia ter feito algo melhor. Sim, nesse ponto pode ser. Mas ao mesmo tempo eu não consigo botar a culpa nele, cara. Então, e ele entrou no finalzinho, né? Teve alguma. Ele fez uma defesa, chegou a fazer uma defesa, se eu não me engano Fez. também. Tem uma defesa Fez. ali que ele espalmou pra frente, a zaga tirou. Ah, Ele é fez uma verdade. defesa importante, Foi verdade. Então eu vou dar uma nota, pelo menos pro Fusato, eu vou dar uma nota 6 para ele, então. Eu acho que ele não teve culpa no gol e cumpriu ali o objetivo. Fez algumas defesas importantes. O Vitor Luiz e o Garré e o Luiz Gustavo, eu acho que é sem nota. Não sei se vocês concordam comigo. Vitor Concordo. Luiz, Garré, concordo, não teve. O Garré. O Nem o Garré. Diniz vai lembrar que colocou eles no jogo. Pois Pergunta pro é. Diniz. Eu coloquei? Ele vai falar assim, então não tem como nem dar nota. Pois é. Então vamos lá, Sandro, Fusato. Fusato, eu vou dar 5. Eu estou mais ou menos contigo nessa nota aí, parecida com a sua. Você deu 6, né? Você, Gustavo. Eu vou com 4. Eu fiquei na bronca, assim. Eu fiquei com a sensação que ele poderia ter pego a bola. Não foi uma bola indefensável, não. Então, beleza. A nota dele, portanto, ficou com média 5. Portanto, Fusato. Agora vamos ao Fernando Diniz. Cara, é inegável que o Vasco produziu, jogou mais do que todo mundo imaginava, principalmente no primeiro tempo. Ele foi protagonista quando o jogo estava 0-0. Né? O Vasco finalizou, tanto é que eu trouxe um dado, né? Que o Vasco finalizou 11 vezes ao gol, né? Foi um recorde do Vasco como visitante e um recorde negativo do Inter, que não tinha tomado tantas finalizações assim num primeiro tempo. Então, assim, o Vasco doutrinou o Inter dentro da casa dele. Então, isso é mérito, claro, do treinador. Mas as mexidas, cara, que ele não faz e a falta de leitura para entender que o gol tá maduro, isso me incomoda bastante no Diniz. Todo jogo é isso. Tá me incomodando. A gente sabe que o Vasco vai tomar gol antes de acontecer. Contra o Grêmio foi assim. Também. Então, assim, fez um jogo muito bom. Primeiro tempo, a nota 8 do time como um todo. No segundo tempo, o time recuou naturalmente. E aí ele vai e não mexe, né? Eu vou dar uma nota, por esse motivo, vou dar uma nota 4 pro Diniz. Você, Gustavo? Eu pensei na nota 3, porque eu acho que as decisões do Diniz, principalmente no segundo tempo, foram preponderantes também por resultado. Eu acho que ele foi equivocado em não tirar o Verratti. As substituições que ele fez, eu acho que quase nenhuma surgiu efeito. Nenhum jogador que veio no banco conseguiu contribuir. Eu também peso nisso a escolha dele de não levar nem o Leandrinho no banco, porque eu acho que o Leandrinho seria útil sim para esse segundo tempo. Então, com isso tudo, eu vou dar nota 3 para o Fernando Diniz. Você, Sandro Gama. Bom, eu acho assim, o primeiro tempo do Vasco foi bom, o Diniz estava indo bem, dou mérito por ele ter escalado o Maurício, a gente poderia dar nota ruim se o Maurício, em relação ao Maurício Lemos, se ele não tivesse ido bem, então a gente tem que dar mérito a isso aí, foi uma escolha do Diniz, beleza. Aí,
a gente avisa, e o Diniz não pode falar assim, falar depois é fácil. Essa frase não pode se aplicar a você, Diniz. Você não pode falar essa frase, né? Que a gente está falando, falar depois é fácil. Porque a gente estava falando no início do segundo tempo, no meio, no intervalo, o Joel já falava sobre isso. Estou enganado, Joel? Não, né? Não estou enganado. Tá, não. Você falou no intervalo, inclusive. Né? Exatamente. Não, tem que tirar o Verratti. O Joel chamava atenção. Então não é possível que a torcida está vendo e os torcedores participando do chat falando tem que tirar o Verratti. Um monte de gente. E aí, quando você vai mexer, você mexe errado. Vou dar nota 2 para ele. Então tá aí, portanto, 4, 2 e 3, não é isso? Isso. Então a média do Fernando Diniz daqui a pouco. Eu tô aqui procurando nos sites, de fato, o Vasco ainda não subiu a coletiva do Diniz. Eu vou ler algumas respostas que o Diniz deu na coletiva. Primeiramente sobre o árbitro. Ele disse o seguinte, abre aspas para o Fernando Diniz. Em relação à expulsão, criou uma nova jurisprudência no futebol. Inadmissível o Flávio fazer o que ele fez aqui hoje. Não tem cabimento. É a coisa que mais vai ser falada no jogo. Foi um bom jogo. Não lembro uma expulsão desse tipo na minha carreira como jogador ou técnico. Ele não é médico. O Léo Jardim estava falando que estava com dor. Se ele machucou, não é problema dele. Flávio, no caso. Ainda tem falta de critério, porque no primeiro tempo tem a imagem do massagista do Inter mandando o Rocher cair no chão, porque estávamos melhores do que eles. O Roger fez algumas alterações, nem critério ele teve. Quero ver quantos goleiros vão ser expulsos. E completa. O Jardim me disse que ele falou, levanta, senão vou te expulsar. Ele é o único corajoso? Queremos ter uma relação amistosa com a arbitragem, mas contra o Grêmio tivemos um lance determinante que o árbitro interrompe um ataque do David e deixamos 2 pontos no caminho. Hoje ele foi determinante de novo. O de hoje é muito pior. Não tem cabimento sob nenhum aspecto. Ele disse que estava com dor na perna. Aí ele vai lá e expulsa o jogador. Ou não acontece mais, ou acontece sempre. Não queremos ser beneficiados. Queremos critério. Tá aí o Fernando Diniz na bronca em relação a isso. E aí ele pergunta mesmo, você perguntaram se Léo Jardim correu o risco de ser expulso ou não. Diniz respondeu de forma enfática. De maneira nenhuma. Quantas vezes você viu um juiz fazer isso? Se fosse uma coisa recorrente, ele teria que levantar com dor ou sem dor. Talvez agora, com certeza, ele vai expulsar muitos goleiros e aí eles vão passar a levantar mais rápido quando forem ameaçados. Isso foi o que o Léo me relatou. Eu não ouvi o Flávio relatar. E aí, por fim, ele falou, né, ter respondido bem aos treinamentos, mesmo assim com jogos sem vitórias. Ele falou o seguinte, o time tem respondido muito bem. Essa aí, né? Os resultados não estão acompanhando a produção do time nas partidas, poderíamos ter vencido o Grêmio por 3-0, deu vale também, talvez até classificar, e hoje também não soubemos aproveitar as chances. É o que eu quero, o time continuar produzindo e na defesa não termos nenhum vacilo. E por fim, ele falando também que estaria mais preocupado se o Vasco estivesse criando chances durante as partidas. Se não estivesse criando. Ele diz o seguinte, claro que me preocupa, mas me preocupa menos se não tivesse criado. Uma hora a bola do Vasco vai passar a entrar e a do adversário não. Esse lance do segundo tempo era um lance muito fácil. Desde que cheguei ao Vasco, eu vejo o time só evoluindo com os inúmeros problemas que tem o Vasco. O time consegue responder muito bem. Ninguém imaginava que chegar aqui e fazer o primeiro tempo que fez. O time tem trabalhado muito. Se não for o que mais trabalha, que peguei na minha carreira, está entre os que mais trabalham. As vitórias vão começar a acontecer. Tá aí, portanto, o Diniz, né? Falando mas aí, Joel, o jogo. Me dá só 10 segundos, por favor. Palavras são palavras. Tem que começar a ganhar. Já está falando que daqui a pouco vai começar a ganhar. Daqui a pouco, Diniz, vão começar a ver seus números. Já começaram. Quantos jogos? Quantas vitórias? Tá? Então já tá bom. Chega. Chega de empate, chega de derrota. Senão depois não dá tempo. Já não vai dar tempo mais na Copa Sul-Americana. Acabou. Chega. Muito bonito falar, beleza, tal, ok. A bola vai entrar daqui a pouco e não sei o quê. Beleza. Tem que começar a acontecer. Chega de negócio de conversa para lá e para cá. Vamos ver agora. É isso. Agora que o Vasco botou aqui no grupo da imprensa a coletiva, mas agora que eu já li, né? Agora já ficou meio que já dei os spoilers, de todo modo. Já temos aqui 1 hora e 16 minutos de pós-jogo, e aí tá as notas, portanto, melhor em campo, Léo Jardim com 8,66, Paulo Henrique com 8, Maurício Lemos com 7, Lucas Freitas com 7,33, Piton 7,10,
Hugo Moura 5,50, Tietê 7, Nuno 4,83, David 8, Ryan 7,66, Verrete 0, Diniz 3, Thiago Mendes 3,33 e o Fusato com 5. Então essas foram as notas desse pós-jogo.